Acabei de sair de uma reunião com o cliente aqui agora, e aí uma das etapas que a gente tem em um dos nossos trabalhos é justamente uma etapa de planejamento, e para esse cliente específico a gente propôs trabalhar com OKR. E aí, durante a reunião foi engraçado porque a risada dele ali na tela já mostrou que ele não confiava tanto na metodologia. E aí, assim que eu acabei, puxei um pouco sobre se alguém tinha dúvidas, ele trouxe, levantou a mão e trouxe. Eu sinceramente acho que o OKR não funciona. E aí, um ponto que eu sempre gosto de trazer é a importância de falar que nenhum planejamento, nenhuma estrutura de planejamento vai funcionar 100% se a equipe não tem foco efetivo na busca pelos resultados, né? Não existe ali uma cultura de resultados implementada. E aí eu trouxe para ele que era importante a gente entender que a gente estava estruturando para aquela empresa um sistema onde existem 5 pontos que fazem o OKR funcionar e que eu entendo que são 5 pontos assim que também ajudam bastante a desenvolver a cultura de resultado nas organizações, né? O primeiro é fazer com que os colaboradores conheçam os objetivos estratégicos da corporação, né? E aí a gente vê um estudo aí da Harvard Business Review, onde ele fala que 95% dos trabalhadores que foram questionados nessa entrevista não sabiam quais eram os objetivos estratégicos da empresa. Então a gente já vê aí um principal ponto, né? Primeiro, as pessoas precisam conhecer quais são os objetivos que elas têm. Um outro ponto também que é muito importante é trazer autonomia para essas pessoas. As pessoas precisam ter autonomia das atividades. Elas precisam decidir de alguma forma o que é que vai fazer, trazer essa proposta, então trazer uma autonomia é muito forte, e junto com ela também tem um pilar que é a liberdade para testar coisas. Então, além da pessoa poder propor quais são as atividades que ela quer fazer, é importante também que exista esse ambiente que motive as pessoas a testarem e errarem rápido, porque é aí que a gente ganha um conhecimento, né, uma robustez nas experiências para aquele time. Um outro ponto também que é importante é que aquela pessoa se sinta desafiada na medida certa. E aí, quando a gente olha para pessoas que não são desafiadas, elas se frustram ali dentro, ou se são desafiadas demais, também se frustram, mas é importante que esse desafio exista. Olhando para o que ela consegue evoluir, né? Porque é a partir desses desafios que a pessoa tem um, um passo aí, né, uma subida de degrau quanto às possibilidades de soluções que ela pode trazer. Então, quanto mais desafiada, mais essa pessoa se desenvolve. E por fim, tem uma questão que é bem importante, que essa proposta de OKR puxa muito, que é o pertencimento do time na construção dessas métricas, né? E é muito difícil você ver aquela pessoa ali mais no nível mais baixo hierarquicamente podendo interferir nessas questões. E o OKR vem como uma resposta a isso, porque a ideia é que a gente faça o OKR da área, mas que existam desdobramentos desses OKRs, né? Então as pessoas ali precisam ter eventos, precisam ter fóruns para que eles vejam o que foi construído no OKR e a partir dessa visualização, elas definam quais são as atividades, tragam essa autonomia, e aí, né, o círculo aí de foco em resultado se fecha a partir do momento onde essas pessoas estão engajadas, aquelas pessoas ali contribuíram para a construção daquele plano, as pessoas estão desafiadas e têm liberdade para testar. Então, esse cenário mostra com que não só o OKR, mas qualquer ferramenta de planejamento seja bem aceita na organização. Mas veja bem que também não estou dizendo que é fácil, não é a coisa que vai ser feita de uma hora para outra, até porque se fosse fácil todo mundo estava fazendo, né? A gente tem que olhar para a cultura de resultados com aquele foco em trazer o que é o impacto para a organização. Muito mais do que só fazer as atividades, é entender qual que é o valor, qual que é a evolução que a gente traz a partir do que eu estou fazendo, né? E quando a gente consegue trabalhar em uma estrutura como essa, a gente começa a tirar do time a paixão que ele tem com a solução do problema e começa a direcionar essa energia para como solucionar problemas.
E aí, trazendo rapidamente aqui qual que é a diferença, né? Quando você está apaixonado pela solução, mesmo que aquela solução não funcione, você vai continuar tentando fazer com que aquela solução funcione. Quando você olha para uma gestão por resultados, uma cultura de resultados para esse time, ela é pautada em estou apaixonado em solucionar esse problema, independente da forma que seja. Então, essa cultura pressupõe que as pessoas vão pensar em outras formas que não o padrão, né? Então, o sair da caixa, sair da caixinha também existe nesse momento. Porque é nesse momento aqui que as pessoas vão parar de olhar, ó, essa solução aqui está funcionando ou não está funcionando, e começa a olhar para o que é que a gente pode fazer para que ela comece a funcionar, ou o que é que a gente pode desenhar para que comece a funcionar, que não seja essa solução, mas que seja uma solução, né? Então, o grande ponto é esse entendimento. Se algo não está funcionando, não está impactando, e é por isso que as pessoas precisam ter essa noção de impacto, de valor, de o que precisa ser feito, né? Foco em resultado, e eles começam a olhar para o que é que eles estão mudando, o que é que eles estão impactando de verdade. E tudo isso, na minha cabeça, fala muito sobre a necessidade de uma estrutura ágil para que essas pessoas operacionalizem esse planejamento, né? Então, a execução aí, com essa flexibilidade, essa possibilidade de ajuste, também traz um ganho operacional ali bem grande. E aí, de novo, eu quero trazer, não é fácil, por isso que é necessário ritos, por isso que são necessários pulsos, né? Existe a necessidade de pessoas focadas em como garantir que essa metodologia continue. Mas aí eu queria trazer aqui, queria invocar um pensador gigantesco aí que a gente teve na sociedade, foi Charles Darwin, né? Ele sempre falou que não é o mais forte, e aí nesse caso aqui o mais forte é o que continua fazendo da mesma forma, não é o mais forte, não é o mais esperto que evolui, e sim o que mais tem capacidade de se adaptar. E o ágil, o planejamento ágil, vem com essa frente, né? Quanto a gente consegue ser flexível para se adaptar às mudanças do ambiente que a gente está hoje. Então, falando com esse cliente aí do início do vídeo, ele entendeu que era necessário não só implementar, não só fazer o evento de planejamento usando os OKRs, mas também envolver a organização, envolver o time em um sistema que garantisse o olhar para soluções, né? O olhar para se apaixonar por solucionar esse problema. Então, dito isso, pessoal, se vocês querem ouvir um pouquinho mais, falar sobre gestão por resultado, se vocês quiserem trocar uma ideia um pouco mais, temos aqui os comentários, pode trazer suas perguntas, curte, compartilha e brigadão, grande abraço.